Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre a parte 2 de citologia. Veremos um pouco sobre membrana plasmática, parede celular, citoplasma e núcleo. As células eucarióticas, elas podem ser divididas em dois tipos: célula animal e célula vegetal, citoplasma e núcleo. As diferenças básicas entre a célula animal e a célula vegetal é que a célula animal não apresenta parede celular, enquanto a célula vegetal apresenta parede celular. A célula vegetal apresenta vacúolo, a célula animal não apresenta vacúolo, e a célula vegetal possui cloroplastos, enquanto a célula animal não possui cloroplastos. Além disso, a célula animal possui centríolos, enquanto a célula vegetal não possui centríolos. A membrana plasmática é a camada que envolve a célula. Foi denominada como mosaico fluido por Singer e Nicholson em 1972. Ela recebe essa propriedade de mosaico fluido porque ela possui uma fluidez para que as moléculas que estão inseridas nela consigam ser transportadas para fora e para dentro da célula. Ela é uma bicamada lipídica porque ela apresenta duas camadas de fosfolipídios. Esta bicamada possui fosfolipídios, esteróis e glicolipídios. A membrana possui permeabilidade seletiva, onde ela é impermeável a todos os íons e moléculas polares grandes e permeável a moléculas como O2, CO2 e H2O, ou seja, oxigênio, gás carbônico e água. E ela também serve para a eliminação de substâncias, seja por excreção, quando existe a liberação de resíduos de reações que não são importantes para a célula, e secreção, como hormônios, que na maioria das vezes serão transportados para desempenhar suas funções em outros tipos de células e órgãos. A membrana possui algumas especializações, que são regiões diferenciadas constituindo adaptações que executam várias funções, como absorção, transporte, aderência e reconhecimento. Essas três especializações que nós veremos é a absorção, a de contato e de reconhecimento. A especialização de absorção consiste no aumento da superfície de contato e, assim, a capacidade de absorção. Um exemplo é a microvilosidade, que são as projeções para fora da célula. Por exemplo, nós temos essas microvilosidades nas células do epitélio intestinal e um outro tipo que nós possuímos são as invaginações de base, que são projeções para dentro da célula. Podemos observar invaginações de base nas células renais, por exemplo. O segundo tipo de especialização é a de contato. Nós temos os desmossomos, que são como botões adesivos em membranas adjacentes. Temos as interdigitações, que são dobras da membrana que se encaixam. Temos as junções estreitas ou oclusivas, que vedam a passagem de líquidos entre células, realizando a regulação do controle de absorção. As junções comunicantes ou nexos, que vão permitir a passagem de íons e pequenas moléculas, associando metabolicamente as células vizinhas. E por fim, temos as especializações de reconhecimento, como o glicocálix, que possui natureza glicoproteica. Ele tem a função de proteger a membrana e atuar no reconhecimento de células. É por meio dele que as células vão distinguir células que são semelhantes a elas para poder formar tecidos ou realizar a rejeição de células que são estranhas a ele. No caso, quando nós temos a situação de um transplante de órgãos, por exemplo, é por causa disso que acontecem as rejeições. A membrana plasmática possui funções como a manutenção da integridade celular, que é a capacidade de regeneração e reconstrução rápida sem ocorrer a destruição da célula. O reconhecimento intercelular, como por exemplo o glicocálix, onde a célula é capaz de distinguir células similares ou estranhas. E a permeabilidade seletiva, que é a célula realizando trocas com o meio externo
e selecionando as substâncias que vão fazer parte do seu interior ou que necessitam estar no seu exterior. A parede celular é uma camada mais externa à membrana plasmática e que não está presente em células animais. Ela possui como funções, a partir da sua estrutura rígida, proteger a célula contra choques mecânicos e para que a célula não seja destruída. Nas plantas, ela é formada por celulose. Ela pode apresentar uma parede celular primária e uma parede celular secundária. Nós temos os plasmodesmos, que são canais citoplasmáticos, a lamela média, que é uma fina camada de pectina que vai realizar a aderência entre células vizinhas, e a lignina e suberina, que vão conferir mais resistência a essa parede. O citoplasma apresenta o citossol e organoides celulares. O citossol, ou também chamado de aloplasma, citoplasma fundamental ou matriz citoplasmática, é uma solução aquosa que constitui o meio interno da célula. Então, ele está mais interno à membrana plasmática. Ele está presente tanto em células eucariontes quanto em células procariontes. A diferença é que no citossol das células eucariontes nós teremos a presença de organelas membranosas, e na célula procariótica não. Primeiramente, pensando nas células eucarióticas, nós teremos o citoesqueleto. Ele organiza e sustenta o citoplasma, permitindo a adesão entre as células, o trânsito de materiais pelo citoplasma e o movimento celular. Nós temos dois movimentos básicos das células, que são a ciclose, que é o movimento circular dos organoides e de substâncias que estão presentes no citossol, que vão resultar da ação das proteínas actina e miosina. Como nós podemos ver aqui na representação, a gente tem os cloroplastos se movimentando nesse sentido circular. O movimento ameboide, que vai ocorrer nas amebas e nos leucócitos, e se caracteriza pela formação de pseudópodes, que por mudanças na consistência do citossol vão se grudar em superfícies e puxar a porção oposta da célula a arrastando. Por exemplo, a gente vai ter uma projeção da célula mais à frente, e essa projeção vai se grudar à superfície e puxar o restante da célula. A primeira estrutura que nós temos que compõe o citoesqueleto são os filamentos intermediários. Eles são polímeros estáveis de proteínas fibrosas em forma de corda. Eles conferem resistência mecânica e elasticidade às células. Revestem internamente a membrana nuclear, formando a lâmina nuclear. Não participam de movimentos celulares. Fazem parte da sustentação à membrana plasmática nos locais de contato entre outras células. E em células epiteliais, ele é formado por queratina, participando de união celular, como os desmossomos. Aqui nós temos a representação. A segunda estrutura são os microtúbulos, que são pequenos tubos de proteínas que podem aumentar e diminuir de tamanho. Eles se originam no centrosomo das células animais. E nas células vegetais, eles surgem a partir de vários pontos. Temos a quinesina e a dineína, que são proteínas motoras que usam o ATP para se deslocar ao longo dos microtúbulos. Elas vão transportar organelas membranosas e outras estruturas para onde for o destino dessas organelas e estruturas. E a última estrutura são os microfilamentos, que são filamentos de actina. Eles formam feixes ou redes que se modificam continuamente. Ectoplasma, quando eles estão abaixo da membrana plasmática e possuem uma consistência firme na periferia do citoplasma, como nós podemos ver representado aqui. Eles estão mais externos e mais abaixo da membrana plasmática. O endoplasma é a região mais interna, que vai ser uma rede mais frouxa e conferir mais fluidez para o citoplasma. Seria mais aqui para dentro, mais internamente. Eles estão geralmente associados à miosina, que vai provocar contrações da célula com o consumo de ATP. Eles participam da citocinese, que é um movimento de finalização da divisão celular,
do movimento ameboide, como vimos anteriormente, em alterações na forma celular, na endo e exocitose, na contração muscular e na estabilidade mecânica. Os centríolos são estruturas que estão ausentes nas células vegetais. Consiste em dois cilindros de proteína tubulina formando um ângulo de 90 graus, como a gente consegue ver aqui na imagem. Cada cilindro é formado por 9 trincas de microtúbulos e eles não possuem membrana. A função deles está relacionada à movimentação de células e de partes da célula, e na orientação da divisão celular. A função deles de movimentação de célula vai estar relacionada à formação de flagelos e cílios. Quando nós temos a formação de flagelos e de cílios, acontece quando os centríolos eles se projetam para fora da célula, eles empurram a membrana plasmática para fora e com isso eles começam a apresentar uma nova organização, como a gente consegue ver nessa figura, uma organização mais circular. A diferença entre flagelo e cílio é que o flagelo geralmente ele vai ser mais longo e os cílios eles apresentam sempre em grande quantidade e bem menores. Os ribossomos são estruturas que estão associadas à síntese proteica, como nós vimos na aula de síntese proteica. Sua estrutura é formada a partir de partículas globulares de 15 a 20 nanômetros de diâmetro. Eles não são alimentados por membranas, possuem duas subunidades, são formados por RNA ribossômico e cerca de 50 nucleoproteínas, e sua origem se dá no nucleolo. O retículo endoplasmático é uma rede de estruturas tubulares e de vesículas achatadas. Temos dois tipos, que é o rugoso ou granular, que são essas vesículas achatadas e que apresentam ribossomos. O liso ou agranular são essas estruturas tubulares e que não apresentam ribossomos. Suas funções estão atreladas à produção de proteínas, o retículo endoplasmático rugoso, produção de lipídios no retículo endoplasmático liso. Esses lipídios são lecitina, colesterol, por exemplo. Na desintoxicação pelo retículo endoplasmático liso, a partir da formação dos peroxissomos, que nós veremos mais adiante, que está relacionado com a modificação ou destruição dessas moléculas que são tóxicas. E no armazenamento de substâncias, que é realizado pelo retículo endoplasmático liso também, a partir da formação de vacúolo. O complexo de Golgi consiste numa estrutura formada a partir de 4 ou mais camadas empilhadas de delgadas vesículas achatadas, chamadas de dictiossomos. Ele possui uma face cis e uma face trans. A face trans geralmente está mais próxima ao núcleo, e a face cis geralmente está virada em direção à membrana plasmática. Suas funções são secreção de enzimas digestivas, formação do acrossomo do espermatozoide, síntese de glicoproteínas, síntese de glicolipídios, na formação da lamela média a partir de um acúmulo de pectina e na formação dos lisossomos. Os lisossomos são pequenas vesículas que carregam enzimas, parecem bolsas com pequenos grânulos de agregados proteicos, possui uma grande quantidade de enzimas hidrolíticas dentro deles, ou seja, enzimas que vão realizar uma digestão celular, e tem sua origem no complexo de Golgi, como vimos anteriormente. Então, a sua função está relacionada à digestão celular. Nós temos alguns tipos, como o lisossomo primário, o lisossomo secundário, que é o vacúolo digestivo, formado pelo lisossomo mais a partícula que foi englobada pela célula. Também temos o corpúsculo residual, que é quando a vesícula realiza exocitose, e o vacúolo autofágico, que está relacionado à digestão intracelular, que pode ser a partir de autofagia ou heterofagia. Os vacúolos são qualquer porção no citoplasma que é delimitada por uma membrana lipoproteica. Os mais comuns são os vacúolos relacionados com a digestão intracelular, os contráteis ou pulsáteis, que nós encontramos, por exemplo, no paramécio, e os vacúolos vegetais, que são os mais comuns e o que nós falaremos mais adiante.
O vacúolo de suco celular, que são os vacúolos vegetais, eles possuem uma membrana que recebe o nome especial de tonoplasto. Eles armazenam substâncias como lácteos, pigmentos, nutrientes e realizam um controle osmótico da célula. Os peroxissomos são organelas semelhantes aos lisossomos. A diferença entre eles é que acredita-se que eles são formados por autorreplicação ou por brotamento do retículo endoplasmático liso. Ao invés de conterem enzimas hidrolíticas, eles contêm enzimas oxidativas. Eles contêm oxidases, que são enzimas que vão degradar gorduras e aminoácidos. Eles possuem grande quantidade de enzima catalase e estão em grande quantidade nas células de defesa. Pouco se sabe sobre os peroxissomos, mas sabemos que suas funções estão associadas à desintoxicação celular, apresentando-se em grande quantidade nos rins, por exemplo, na produção de ácidos biliares, apresentando-se nos fígados, e na conversão de peróxido de hidrogênio, ou seja, água oxigenada, em água, H2O, e O2, oxigênio, a partir da enzima catalase. As mitocôndrias possuem uma estrutura de 0,2 micrômetros a 1 micrômetro de diâmetro e de 2 micrômetros a 10 micrômetros de comprimento. Elas são compostas por duas membranas, uma membrana externa e lisa e uma membrana interna formada por cristas. Essas cristas apresentam enzimas oxidativas. A matriz mitocondrial, que é a região interna, a membrana interna, que possui um fluido com grande quantidade de enzimas. Ela apresenta no seu interior DNA, RNA, ribossomos, proteínas, carboidratos, enzimas, ATP, ADP e diversos outros tipos de componentes. Sua função está relacionada à produção de moléculas de ATP por meio da respiração celular, ou seja, ela estará associada à produção de energia nas células. A reação para a produção de energia que a mitocôndria realiza é utilizando a glicose e absorvendo o gás oxigênio, e após o término da respiração celular, nós temos como produtos a liberação de gás carbônico e de água. Os plastos são organoides que se apresentam apenas em plantas e algas. Nós temos alguns tipos deles, que são os proplastos ou proplastídeos. São plastídeos simples que, quando se dividem, originam os plastos. Os cromoplastos, que são coloridos e armazenam pigmentos, e os leucoplastos, que são incolores, armazenam nutrientes, como os amiloplastos, oleoplastos e os proteoplastos. Possuem como função o armazenamento de substâncias nutritivas, por exemplo, os leucoplastos, e participam da fotossíntese, como os cromoplastos. Um plasto em especial que nós falaremos é o cloroplasto. Ele possui uma estrutura entre 4 micrômetros e 7 micrômetros, possui clorofila no seu interior, que lhe confere um pigmento verde, possui duas membranas, uma externa e uma interna, possui tilacoides, que são inúmeras membranas internas em forma de bolsas. As pilhas de tilacoides se chamam grânum, e o fluido interno, que é viscoso, se chama estroma. Os cloroplastos também apresentam DNA, enzimas e ribossomos no seu interior. Sua função está associada ao processo de fotossíntese, que acontece dentro dos seres autótrofos fotossintetizantes. Tem como reação a absorção do gás carbônico e da água, e após o término da fotossíntese, a produção de glicose e liberação de gás oxigênio. O núcleo está no interior apenas das células eucarióticas. É uma região altamente especializada e possui 10% do espaço celular. Tem como função armazenamento do material genético, DNA, e a coordenação das atividades da célula. Geralmente, as células elas são mononúcleo, ou seja, apresentam apenas um núcleo, mas nós temos algumas exceções, como os protozoários ciliados, que podem ter 2 ou mais núcleos,
fibras musculares esqueléticas, que podem ser multinucleadas, e as hemácias, que não apresentam núcleos. A carioteca é composta por duas membranas lipoproteicas, a membrana externa, que apresenta uma lâmina com vários ribossomos, e a membrana interna, que apresenta a lâmina nuclear, que se liga à cromatina e promove um suporte ao envoltório. Temos o espaço perinuclear, que é um espaço entre as membranas e que é ligado ao retículo endoplasmático rugoso. E os poros, que vão regular a passagem de moléculas para dentro do núcleo ou para fora do núcleo. Os poros, então, vão regular a passagem de moléculas. Eles possuem uma válvula que se abre para a entrada de materiais e se fecha logo após a passagem deles. Existe o complexo do poro, que é formado por várias proteínas. Essas proteínas que vão trabalhar dentro do núcleo e que vão precisar passar pelos poros, elas apresentam um sinal de reconhecimento nuclear na sua sequência de aminoácidos. A cariolinfa é o líquido nuclear. É uma solução aquosa, como se fosse um gel proteico. Ela possui íons, moléculas de ATP, nucleotídeos e enzimas. Suas propriedades são comparáveis às propriedades do hialoplasma, ou citoplasma, o citossol. Contém o nucleolo e a cromatina. O nucleolo são corpúsculos intranucleares ricos em RNA ribossômico. Ele não é uma região envolta por membrana. Ele possui duas porções, uma granular e periférica e uma central e fibrilar. A região granular seria essa região mais interna. Novamente, essa delimitação que a gente vê aqui no desenho não é uma delimitação física, não tem uma membrana separando. É só um espaço que é visivelmente diferente, que aqui vai ser mais granular e essa aqui vai ser mais fibrilar. É uma região onde ocorre a produção de ribossomos. Nós temos os ROMs, que são regiões organizadoras do nucleolo, que são genes que estão presentes nos cromossomos que possuem a função de organizar essas regiões nucleolares. A cromatina é o conjunto formado pelo DNA e por proteínas histonas. Se apresenta como um amontoado de grânulos e filamentos dificilmente observados ao microscópio óptico, porque eles vão ser muito, muito finos, a gente não vai conseguir observar ao microscópio óptico. E nós temos dois tipos de cromatina. A heterocromatina, que é uma região em que a cromatina se apresenta condensada. Então, o material genético nessa região vai ser inerte. A gente não vai conseguir ler o material genético nessa região, porque está altamente condensado. Está muito espiralado essa região do DNA. Então, RNA polimerases que vão realizar a transcrição do DNA não vão conseguir ler essa região. Então, esse DNA ele fica inerte e formam estruturas que nós chamamos de cromocentros. E a segunda, que é a eucromatina, que é uma região em que a cromatina se apresenta descondensada. Então, o DNA nesta região estará ativo, porque será muito mais fácil nós transcrevermos RNA a partir dessa região. Como nós podemos ver aqui, a heterocromatina está altamente condensado, está bem espiralado. E a eucromatina está descondensado, parecendo um fiozinho mesmo normal de DNA, mas ainda tem a espiral, só que não é uma espiral tão condensada e associada a proteínas. E na próxima aula, nós veremos sobre a divisão celular, com os tópicos de cromossomo, mitose e meiose. Até mais!